Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís, estamos aqui mais uma vez trazendo uma reflexão da palavra de Deus e hoje nós vamos falar sobre o deserto. O que é o deserto? Por que precisamos passar pelo deserto? Vamos usar a palavra de Deus para responder. Lá em Deuteronômio 8, no versículo 2, a palavra de Deus diz: Traze sempre vida em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu para todo o caminho no deserto durante 40 anos para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasse todas as intenções do teu coração, se estava decidido a obedecer os seus mandamentos ou não. Resumindo, te coloquei no deserto para saber o que há no seu coração. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra deserto significa região árida, coberta por um manto de areia, com um índice anual de baixíssima precipitação de água, caracterizada pela escassez de vegetação, dias muito quentes, noites muito frias e vento muito forte, características de lugares ermos, desabitados, sem pessoas, ausência completa de uma coisa, solidão. Minha vida é um deserto de alegria. Quem nunca passou pelo deserto? Quem nunca ouviu falar assim, ei, como que você tá? Ah, tô ali passando pelo deserto. O deserto, ele é algo necessário em nossa vida. É onde Deus nos guia para cumprir o nosso propósito. O povo de Israel, para ir até a terra prometida, eles foram libertos. Eles foram libertos ali do Egito, mas para eles chegarem à terra prometida, eles tiveram que passar pelo deserto. Um outro exemplo disso é Jesus. Jesus passou pelo deserto 40 dias e 40 noites. Quem somos nós para não passar pelo deserto se o próprio Deus, Jesus, passou? Quem somos nós para não passar? Por acaso nós somos melhores que Cristo para não passar pelo deserto? Então o deserto ele é algo necessário em nossa vida. O deserto ele é uma escola. É algo que a gente precisa passar, porque a gente precisa aprender algumas coisas. A gente só vai aprender passando pela prova, né? Tem uma música que diz, vou passando pela prova dando glória a Deus. Então o povo foi conduzido até o deserto. Jesus foi conduzido até o deserto. Não foi o diabo que conduziu. O próprio Deus conduziu Jesus até o deserto. Então todos nós vamos passar por fases das nossas vidas que nós precisamos passar pelo deserto. Deserto, existem vários tipos de deserto. Deserto espiritual, deserto financeiro, deserto emocional, sentimental, deserto na área da amizade. Então, assim, existem fases da nossa vida que se a gente não passar pelo deserto, como que a gente vai adquirir experiência? O deserto é um local de experiência. O deserto é um local de aprendizado. E pra gente conquistar coisas em Deus, pra gente conquistar coisas na vida, a gente precisa passar pelo deserto, ou seja, o deserto é a escola. Assim como na vida que a gente precisa passar por uma prova para ser aprovado, o deserto ele funciona assim, ele é para aprovar. Ele não é para te reprovar. Então todo mundo um dia na vida vai ter que passar pela situação do deserto. E no deserto tem pouca água, a noite é muito frio, o dia é muito quente, ou seja, no deserto tudo é muito intenso. Então, quando a gente passa pelo deserto, a gente vive uma intensidade muito grande. Às vezes a gente pensa que o deserto ele vai ser eterno, mas o deserto não é eterno. O deserto não é local de morar. O deserto é local de passar, assim como numa viagem a gente está de passagem naquele local, a gente está de passagem no deserto. Só que nós somos pessoas que podemos aumentar o nosso tempo no deserto. Por causa da murmuração, o povo do Egito ficou, em vez de 40 dias e 40 noites, eles ficaram 40 anos. Então a gente pode prolongar o nosso deserto com algumas coisas, reclamação, murmuração. E no deserto é aprendizado. No deserto Deus quer nos ensinar algo. Quem aqui nunca passou por um deserto, não é verdade? Quem aqui nunca passou numa experiência de você olha para um lado, você não vê ninguém, você não vê água, não tem prosperidade. Mas no deserto também tem a provisão de Deus. Então tem algumas lições no deserto. A primeira lição: no deserto tem a total dependência da provisão divina. Então, no momento que a gente menos acha que vai conseguir, no deserto Deus manda o quê? Deus manda o maná, assim como foi com o povo de Israel. Deus manda o maná. Então, quando a gente está passando pelo deserto, às vezes a gente não tem força, mas Deus faz o quê? Ele manda o maná, ele manda
a provisão. O deserto é um local de confiança absoluta em Deus. Então, no deserto, ninguém tá vendo a gente, então a gente precisa confiar em Deus, a gente precisa confiar que a gente vai passar, que aquilo não é eterno em nossa vida. O deserto é um lugar de intimidade. Então, quando a gente está no deserto, a gente fica o quê? A gente fica sozinho. O que que Moisés fez? No deserto ele teve intimidade, ele orou a Deus, ele foi para o monte e ele orou, ele teve experiências com Deus. Então, o deserto é o local que Deus mais fala. Quer ouvir a voz de Deus? É ir para o deserto. E o próximo tópico é: o deserto é um local para ouvir a Deus. Então, no deserto, a gente tende a ficar com os ouvidos mais aguçados. A gente tende a ficar mais sensível por Espírito Santo, porque a gente não tem, no deserto muitas vezes não temos amigos, não temos familiares, não temos nada, então a gente tende a, a ouvir mais a voz de Deus. O deserto também é um local de renúncia. Quando a gente está passando pelo deserto, a gente renuncia a muitas coisas da nossa vida, porque aquilo é difícil. Não é fácil você entrar no deserto, 40 dias, você de dia tá com muito calor e à noite você tá com muito frio, ou seja, é muito intenso. O deserto é um lugar de crescimento, ou seja, é um local de prova. No deserto vai ser o tempo que Deus mais vai testar a nossa fé. Deus vai mais nos provar. Então o deserto é uma escola. O deserto também é um local de preparação. Ele não é um local que a gente fica eternamente. Então, quando a gente está passando pelo deserto, Deus ele nos prepara. Ele prepara o nosso ministério, ele prepara a nossa vida. Eu digo pra vocês, sabe? Eu passei pelo deserto algumas fases da minha vida, alguns anos. E eu digo pra vocês que foi uma experiência dolorosa. O deserto é algo doloroso, não é algo fácil. Mas foi o momento que eu mais aprendi na minha vida. Foi o momento que eu mais fui, sabe, recheada pela palavra. Era o momento que eu mais orei, que eu busquei a Deus. Então eu tive intimidade, eu fui preparada para coisas que eu vivo hoje no deserto. O deserto também é um lugar de libertação. No deserto, muitas coisas libertas na nossa vida, porque a gente vai ter que renunciar, porque a gente vai ouvir mais a voz de Deus, a gente vai estar mais íntimo, então a gente vai acabar sendo liberto. Deus molda o homem no deserto. Então, no deserto, a gente vai encontrar a libertação de muitas coisas que a gente achava que não era capaz de ser libertos. O deserto é um lugar de provação. Então, no deserto vai ser um momento que nós seremos muito provados. Nós seremos muito testados. Então, o deserto não é um local para você ficar eternamente. O deserto é um local para a gente ir, passar e ir embora. Então, a gente precisa estar ligado. O tempo do deserto, às vezes, depende de nós. Às vezes, depende de Deus? Depende. Porque quando Deus nos lança no deserto, existe o tempo certo pra gente sair. Mas muitas vezes, no deserto, a gente faz com que o caminho fique mais longo. Então é no deserto que Deus prepara, é no deserto que Deus trabalha, é no deserto que Deus vai saber o que está no nosso coração. Se a gente ama Ele, a gente ama as coisas que Ele nos dá. Então o deserto é esse local de preparação. O deserto é um local que Deus vai nos moldar. O momento que eu mais fui moldada na minha vida não foi na terra prometida. O momento que eu mais fui moldada por Cristo foi no deserto. E é no deserto que vem a preparação de Deus. Às vezes a gente passa pelo deserto e a gente não sabe do que está por vir, não sabe o que vem lá na frente. Mas só Cristo pode fazer coisas que a gente não vê no secreto. E é no deserto que Deus mais vai trabalhar na minha e na sua vida. Amém? Então o deserto ele é uma preparação para o que Deus tem pra gente no futuro. Amém? Se você chegou até aqui no final desse vídeo, se você gostou desse vídeo, comenta, curta, compartilhe com seus amigos, deixe aqui um comentário se você já passou pelo deserto, se você ainda não passou, o que você aprendeu no deserto, o que o deserto te ensinou. Uma vez por semana eu gravo vídeos aqui, então vai aqui nesse sininho, se inscreva no nosso canal. Toda vez que chegar vídeo novo, quando você ativa o sininho, você vai ser notificado. Amém? Que Deus te abençoe e até mais.